Boa noite. Muito bem, começa agora mais um tema relacionado com a palavra de Deus, a verdade sagrada, a verdade sobre o sábado. Nós estamos felizes porque você escolheu estar aqui neste local nessa noite para abrir conosco a palavra de Deus e estudar a vontade dele para a nossa vida. Nós aprendemos aqui durante essa série muitas coisas que tem que ver com o próprio Deus, a vontade dele para nós, verdades para o nosso tempo, para a vida eterna. E nessa noite temos também um tema que tem que ver com a criação do mundo e o futuro do mundo, a recriação dele. É um tema que perpassa toda a história da humanidade. E você perceberá como é uma bênção, na verdade, esse assunto, né? Eu resolvi organizar o tema dessa noite em 2 blocos, como temos feito, né? No primeiro eu quero fazer uma breve, espero que seja breve, exposição do tema, a verdade sobre o sábado, o memorial da criação. Teremos um intervalo e em seguida o nosso amigo Davi Rocha vai então me submeter a uma saraivada de perguntas, que deve ter chegado já ele alguma coisa aí, né? Nós então dedicaremos mais alguns minutos para tentar, à luz da palavra de Deus, não falarei eu, falará a palavra de Deus, né, como sempre, responder então as perguntas de vocês, tá bom? Eu organizei da seguinte maneira o tema para a gente ficar assim numa sequência bem lógica, em 5 pontos. Primeiro, veremos a origem do sábado. Será que o sábado foi dado apenas para os judeus? Será que o sábado começa a vigorar apenas após o Sinai, quando Moisés recebe as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus? Ou o sábado é mais antigo do que isso? Segundo ponto, nós veremos o sábado no Antigo Testamento. O que o Velho ou Antigo Testamento diz sobre a guarda do sábado, sobre a importância do sábado, se o sábado realmente é um mandamento tão importante quanto os demais 9 mandamentos. Em seguida veremos o sábado no período intertestamentário. Que palavra é essa? Aquele período que vai de Malaquias a Mateus. Entre os testamentos. O que dizer da guarda do sábado nesse período? De 3, 4 séculos, né, que houve ali entre os testamentos, digamos assim. Quarto momento, veremos o sábado no Novo Testamento. Há pessoas que dizem que o sábado é um mandamento que ficou preso lá no Antigo Testamento e que, portanto, não teria mais validade no nosso tempo, nem no Novo Testamento. Será que é assim? Então nós vamos dedicar um tempo para estudar esse tópico, o sábado no Novo Testamento, Jesus, os discípulos, enfim, o sábado após a ressurreição. Quinto ponto, o sábado na nova terra. Ué, mas será que no céu, na nova terra, guardaremos ainda um dia na semana? Descansaremos ainda? Estaremos cansados lá? Ora, no Gênesis também, Adão e Eva não cansavam antes do pecado, né? Mas é dito lá, nós vamos estudar isso aí, que havia um dia de repouso também para eles, por algum motivo especial. Então nós vamos terminar com a eternidade. Começaremos na eternidade, no início, e terminaremos com a eternidade lá no fim, quando o pecado for eliminado, e nós moraremos para sempre com o nosso Deus na terra renovada. Primeiro ponto, então, e nós vamos começar agora a abrir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, abra a sua Bíblia. Você que está em casa também, por favor, se tiver uma Bíblia à mão, pegue agora, leia com a gente também, abra a sua Bíblia, a gente vai dar um tempinho para você pesquisar, procurar junto com a gente, e assim a gente lê todos juntos aqui. Gênesis capítulo 2, e cumprindo aqui a promessa, né, que eu falei, vamos começar pela criação, o sábado na criação. É gostoso ouvir esse barulhinho de páginas sendo folhadas, né? Muito bom. E quando o silêncio começa a imperar, a gente sabe que já encontraram o texto, né? Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, nós lemos assim, um texto escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. 1500 anos antes de Cristo, Moisés escreveu, mas esse texto aqui se refere a algo que aconteceu há mais de 6.000 anos, a criação do mundo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Além de descansar, o que mais Deus fez? Verso 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, toda a obra que como Criador fizera. Quais foram as 3 coisas que Deus fez ao criar o sábado? Lembram? Primeiro, ele descansou. Segundo, abençoou e santificou. Você sabe que santificar é colocar à parte alguma coisa, né? Por exemplo, esta igreja aqui
Esse templo, ele é um local santo, sagrado, mas essencialmente ele é como qualquer outro lugar, é feito de tijolos, cimento, telhas, não é? A sua casa também é como templo aqui, né? Estruturalmente falando, mas esse local foi separado exclusivamente para um fim, uma finalidade sagrada. Aqui nós nos reunimos para louvar a Deus. O sábado, essencialmente, é como qualquer outro dia. Tem 24 horas, nele chove, nele faz sol, né? Venta, mas ele foi separado por Deus com um fim especial, para tornar esse dia sagrado, para que as pessoas que o guardam também possam buscar a santificação. A gente sabe que Deus não se cansa, Isaías 40, 28 diz isso. O Criador não se cansa. Mas a palavra Shabat, que vem do hebraico SBT, nenhuma alusão a uma emissora que tem por aí, né? É que no hebraico realmente não há vogais, então é uma quase que impronunciável, né? Mas SBT quer dizer cessar o trabalho. É como um pintor que está dando a sua última pincelada na sua obra de arte. Terminou, cessou, agora ele contempla. Agora ele se alegra com a obra realizada. Tanto é que Deus sempre disse, é muito bom o que eu fiz. É muito bom quando cria o homem e a mulher, ele diz, é muito bom, né? Ele encerra então sua criação e ele cessa a sua obra no sábado. Nem Adão e Eva tampouco se cansaram, porque não tinham feito nada, né? Eles foram criados no sexto dia e já guardaram o primeiro sábado. Não estavam cansados fisicamente, mas o dia foi separado para a celebração da criação e para um encontro especial com Deus, que descansou, dando o exemplo do que temos que fazer também nesse dia, né? Cessar a nossa obra. Agora, você sabe, uma curiosidade, né? Você sabe de onde vem qual a origem do ciclo semanal de 7 dias? Note que no Egito Antigo, o ciclo semanal era de 10 dias. Não é uma coisa assim, todos os povos aderiram a isso. Depois, claro que todas as culturas, e hoje o mundo todo praticamente adota esse ciclo, né? Mas qual a origem dele? Se você pensar bem, os demais ciclos, né, eles têm que ver com algum movimento astronômico. Por exemplo, o dia de 24 horas, o dia, ele depende de que movimento astronômico? Qual? A rotação da Terra, que leva mais ou menos 24 horas. O ano de 365 dias, arredondando, depende de que movimento astronômico? A translação da Terra em torno de quem? Ou do quê? Do Sol. Ok? O ciclo mensal depende de que movimento? Lunar. Esses cronômetros, digamos assim, né, naturais, dependem de movimentos astronômicos. Agora a pergunta é, e os 7 dias da semana dependem de que movimento astronômico? Nenhum. Não estão associados a nenhum movimento astronômico. A origem do ciclo semanal está ligada justamente à semana da criação, até hoje. Então as pessoas, mesmo quem não guarda o sábado, talvez não tenha se dado conta ainda de que ao seguir esse costume de uma semana de 7 dias, estão também se remetendo, talvez inconscientemente, à semana da criação. Deus preservou isso na história. 7 dias. 6, 1 de pausa. 6, 1 de pausa. E assim vai. É uma coisa interessante, né? Será que esse relato da criação, Adão e Eva, 6 dias literais de 24 horas, são realmente algo literal? Ou seria alegórico, como muitos cristãos até pensam? Não, Adão e Eva, eles são apenas um símbolo, né? Alguns acham também que a semana da criação não seria algo literal, poderiam ser, quem sabe, 6.000 anos, 6 milhões de anos, né? Eras. Será que isso é assim mesmo? Olha só, eu não vou ler esses textos, não dá tempo de a gente ler todos, mas você conhece, eu vou mencioná-los, e se quiser conferir em casa depois, fica à vontade também, né? Olha só, Êxodo 20, verso 11, esse a gente vai ler daqui a pouquinho também. Ali está o próprio mandamento do sábado, e é dito que em 6 dias fez o Senhor. Em Êxodo, a reafirmação de que a criação foi em 6 dias. Depois ali em Marcos, capítulo 10, verso 6, no Novo Testamento, Jesus, ao se referir ao casamento, diz, Deus os fez homem e mulher, e ele está se referindo a Adão e Eva. Jesus, que é a nossa suprema autoridade em qualquer assunto, especialmente em teologia, ele cria, não posso nem dizer assim, cria, né? Ele sabia que Adão e Eva eram reais, porque ele os havia feito. Foi ele quem criou Adão e Eva. Então ele se refere a Adão e Eva como personagens reais. Depois em Romanos 5,12, Paulo diz que por um só homem veio o pecado ao mundo. A que homem ele se refere ali? Adão.
Se isso não é real, então a história do pecado também é uma farsa, é uma ilusão, é um mito. Mas não, para Paulo, Adão foi um personagem real. Mateus 24, 37 a 39, Jesus associa a sua vinda ao dilúvio. Portanto, ele estava ali reafirmando que o dilúvio de Gênesis, o dilúvio universal, foi um evento real, não um mito, como alguns querem aí ensinar, né? Ainda em Lucas 3, 23 a 38 e outros textos mais, nós vemos as genealogias sempre começando com quem? Adão. Se Adão não foi um personagem real, Abraão também não foi. Jacó também não foi. Davi também não foi, porque eles estão colocados na mesma cronologia, na mesma genealogia ali, como personagens reais. E, finalmente, para ficarmos apenas com esses textos, Apocalipse 14, 7. Note, eu comecei com Êxodo e terminei em Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia afirma a literalidade de Adão e Eva, do dilúvio, da semana da criação. É histórico, não é metafórico, não é alegórico. É dito em Apocalipse que Deus fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas, numa clara referência a Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Muito bem, os dias da criação, como eu disse, há pessoas que pensam que não foram dias literais, há pessoas que pensam, até cristãos, que poderiam ser eras, poderiam ser, quem sabe, milhares de anos ou até milhões de anos, mas será que, analisando a Bíblia, e a Bíblia só, a gente consegue deduzir essa ideia de que dias poderiam ser eras? Não. A Bíblia por si só estabelece realmente a literalidade do dia, porque veja só, dia, ali em Êxodo, ali em Gênesis também, é a palavra, tradução da palavra hebraica Yom, que sempre quer dizer dia literal de 24 horas, ainda mais quando seguido de um numeral. Foi o dia primeiro, o dia segundo. A palavra para era é aeon, não tem nada a ver com dia literal. Ali seria assim uma era. Além disso, lá em Gênesis você lê claramente assim, foi tarde e manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo. Tarde é a parte escura, manhã a parte clara. Isso é claramente uma referência muito clara a dia literal, que é, segundo a Bíblia, antecipado pela noite e depois vem a parte clara. Além disso, um outro argumento interessante, né? Em que dia mesmo foram criadas as plantas? No terceiro dia. Muito bem. E em que dia foram criadas as abelhas, por exemplo? Lá no quinto dia. Tem plantas que não sobrevivem sem as abelhas, sabiam? São os animais polinizadores. Se os dias da criação fossem 1000 anos, por exemplo, muitas plantas não existiriam hoje. Teriam se extinguido já no começo, porque não haveria tempo, né, para que chegassem os polinizadores para fazer com que elas se multiplicassem. Então, tinha que ser realmente dias de 24 horas. Se você ficar apenas restrito à Bíblia, sem elaborações de pessoas, sem interpretações de outras pessoas, simplesmente com a Bíblia, você perceberá que os dias ali são dias literais. Não tem como interpretar de outro jeito, né? Só para os judeus? É outra pergunta que algumas pessoas fazem, né? Mas o sábado, tudo bem, é interessante, é um mandamento até bonito, mas foi feito para os judeus, né? Será que é assim? Lá em Marcos 2,27, nós lemos assim, ó. O sábado foi estabelecido por causa do judeu, e não o judeu por causa do sábado. É assim que a gente lê? Não. Eu brinquei aqui, né? Na verdade, o texto diz, o sábado, quem disse isso foi Jesus, foi estabelecido por causa do homem. A palavra é antropós, quer dizer, ser humano. Homem e mulher. E não o homem, ou antropós, homem e mulher, por causa do sábado. Ou seja, o sábado é um presente para você, ser humano. Aliás, né, quando o sábado foi dado para Adão e Eva, havia algum povo na terra? Tinha algum judeu na terra quando o sábado foi dado para Adão e Eva? O que você acha? Não tinha nenhum judeu. Tinha algum brasileiro? Tinha algum adventista? Tinha. Adão já acreditava na volta de Jesus. Ele guardava o sábado também. Era um adventista do sétimo dia. Mas em termos, né, não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum povo. Tinha Adão e Eva, antropós, homem e mulher. O sábado foi dado para o homem, não para o judeu. Está bem claro isso? Muito bem. O sábado é democrático. É um mandamento, é algo assim... Deus não podia ter pensado em nada melhor para santificar. Ele santificou o tempo. Nós não precisamos sair daqui e viajar milhares de quilômetros para ir para um local sagrado. Porque
o tempo sagrado nos alcança toda semana. Não é bom saber disso? É como se fosse uma catedral no tempo, não no espaço. O sábado é democrático, ele alcança todas as pessoas. Quem quiser santificá-lo e se beneficiar das bênçãos dele, pode fazê-lo. Toda semana. Ele é de graça. Você não precisa viajar para alcançá-lo. Ele alcança você. Uma catedral no tempo. Segundo ponto da nossa exposição, o sábado no Antigo Testamento. Falamos dele na criação, agora vamos ver o que o restante do Antigo Testamento fala sobre o sábado, e eu quero te convidar a abrir mais uma vez a Bíblia, em Êxodo capítulo 16. Esse evento que nós vamos ler agora aqui, ele ocorreu um mês antes do Sinai. É importante dizer isso, porque algumas pessoas, repito, creem ou acham que o sábado foi dado apenas no Sinai, para os judeus. Só que esse texto, que eu vou ler agora, Êxodo 16, 4, 5 e depois 22 a 28, esse evento ocorre um mês antes do Sinai. E olha que coisa interessante aqui. É o povo que Deus tirou do Egito e está agora tentando ensinar, está procurando ensinar a esse povo as verdades que eles haviam esquecido. Porque ficaram lá no Egito alguns séculos, contaminados por aquela tradição pagã, a idolatria do Egito, e Deus agora tentava purificá-los dessa paganização toda, reensinando para eles as verdades que haviam perdido, ou esquecido, ou passado por alto. Muito bem. Nos versos 4 e 5 a gente lê assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Opa! Então já havia lei antes do Sinai? É o que está dito aqui. Eu vou colocar meu povo à prova para ver se anda na minha lei ou não. Verso 5. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Avance um pouco mais agora aí, depois em casa você pode ler o capítulo inteiro, é bem interessante. Aqui nós vamos ler alguns versos apenas. Verso 22. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, um mês antes do Sinai. Repito: o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha que interessante, não? Deus ensinando o povo na forma prática, né? Vocês vão colher todos os dias. Na sexta-feira, que é dia de preparação, eu darei em dobro. Se você colher em dobro no outro dia, estraga. Mas na sexta você pode colher em dobro que não vai estragar. Por quê? Porque no sábado não vai haver. Para vocês ficarem tranquilos em casa, com a família, indo à igreja, tendo um dia especial para estar comigo, sem precisar se preocupar com colher maná. Por que vocês não obedecem à minha lei? Disse o Senhor. Antes do Sinai. Agora, Êxodo capítulo 20. Antes, porém, veja só algumas lições interessantes que nos vêm desse texto de Êxodo capítulo 16. Primeira, o sexto dia é o dia da preparação para o sábado. Segundo, o sábado é o dia seguinte ao sexto dia. Logo, ele é o 7º dia. Sábado não é segunda, não é terça. Aliás, esses dias nem tinham nome na Bíblia, né? Não é domingo, que também não tinha nome na Bíblia, é só o 1º dia da semana. Sábado é o 7º. Por quê? Porque é dito ali que o dia anterior de preparação é a sexta. É o 6º dia. O sábado é santo, verso 23. A guarda do sábado é um mandamento divino, verso 28. O sábado é um dia de descanso. E aqueles versos dizem isso. É um dia solene e festivo. O sábado não é um dia de não posso. É um dia de festa. É um dia de celebração com Deus. É um dia de alegria. Era o que estava escrito lá. É um dia que testa a lealdade para com Deus. Versos 5 e verso 28. Agora sim, vamos novamente à Bíblia.
Aqui está uma foto do Monte Sinai, exatamente o local onde Deus se manifestou com poder para escrever aquilo que eles já conheciam por tradição oral. Já ouviram falar, já conheciam, porque desde Adão a lei de Deus era passada de pai para filho, mas agora Deus entendeu que era necessário registrar em pedra. Mas por que pedra? Eternidade, permanência. Podia ser em pergaminho? Podia, o Gênesis foi escrito em pergaminho, o próprio Êxodo, né? Mas a lei de Deus, ele preferiu registrar com o seu dedo em tábuas de pedra. Hoje poderia ser, quem sabe, até aço inoxidável, ou seja, algo permanente. Não é curioso, né? Que a única parte, praticamente a única parte, porque também tem um outro texto em Daniel que diz que Deus, ou um anjo, escreveu lá na parede, né? Algumas palavras de condenação ao rei da Babilônia. Então, tirando aquela, esta é a única parte da Bíblia em que Deus escreve com o seu próprio dedo. E há pessoas que se atreveram a dizer que tinha que ser mudado isso, né? Parece que não corresponde muito bem aos fatos, né? Mas enfim, vamos prosseguir. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Aqui nós lemos o próprio mandamento do sábado, é o quarto mandamento da lei sagrada de Deus. E diz assim: lembra-te... Opa, mas que interessante esse verso. E esse verbo. Por que Deus começa com o verbo lembra-te? Nos outros é não, faça isso, não faça aquilo. Mas aqui ele fala, lembra. Somente quem pode lembrar de algo? Quem já sabia de alguma coisa e esqueceu. Se eles já sabiam, isso quer dizer que o sábado foi dado aqui no Sinai apenas? Claro que não, gente. O próprio verbo que começa o quarto mandamento indica que o sábado já existia e o povo já conhecia. Eles tinham que se lembrar desse mandamento. Está claro isso para vocês? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não é meu, é dele. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo ou empregado, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Agora está remetendo para quando? Criação. Lá para o Gênesis. Origem do mundo. O sábado é o memorial da criação. Não é dos judeus apenas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, como ele reforça aqui, né? Descansou, por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Ali está. Lembra-te, não se esqueça que o sábado é o dia do Senhor. Em Isaías 56, 58 e 66, já pode começar a abrir sua palavra de Deus aí, a Bíblia, nós encontramos ali 3 coisas interessantes. Primeira, a afirmação de que o sábado é universal. Mais uma vez, aqui a Bíblia reforça o ponto de que o sábado não pertence aos judeus, não pertence aos adventistas, é um presente de Deus para a humanidade. Ali também há a constatação de que o sábado é abrangente. Ele envolve cada aspecto da sua vida. E, finalmente, a perpetuidade do sábado. Ele permanece para toda a eternidade. Querem ver? Já abriram aí em Isaías 56? Isaías 56, versos 2 a 7, é um texto muito bonito. Aliás, esse texto mostra que o próprio templo não era exclusivo dos judeus. Na verdade, Deus nunca quis que as suas verdades e as suas bênçãos fossem exclusivas de ninguém. Deus escolheu os judeus para levar a luz da verdade, inclusive do sábado, para toda a humanidade, não para guardar para si. Infelizmente, em algum momento de sua história, eles compreenderam mal a vontade de Deus e acabaram querendo segurar para si as bênçãos que eram para todos. Olha que texto bonito isso aqui, ó. De 2 a 7 nós lemos assim: bem-aventurado o judeu que faz isso. Opa, li errado, desculpa, gente. Bem-aventurado o homem que faz isso, antropós. Na tradução grega desse texto em hebraico, é isso aí, homem e mulher. E o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, opa, olha a abertura aqui, não está falando mais só do judeu. Não fale o estrangeiro, verso 3, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança.
darei na minha casa e dentro de meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros, leu bem? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, sim, todos, eu vou repetir, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa, na casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? É para todo mundo, gente. É para você também. Essa bênção maravilhosa de ser chamado filho de Deus, de cultuar Deus em sua casa e de guardar o seu santo sábado, é um privilégio que lhe assiste, que lhe pertence. É seu. Aceita o presente? Isaías 58, 13 e 14, é só você olhar um pouquinho para frente ali, e a gente lê assim, ó. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, ou seja, prazeroso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Terás prazer no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Eu tenho medo de guardar o sábado porque eu vou perder meu emprego. Eu vou reprovar na faculdade. Eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Amém? Nós cremos no Criador do universo. Se Ele pediu alguma coisa de nós, Ele nos capacita a cumprir isso que Ele pede. O sábado, na verdade, é o contrário do que alguns pensam. É um mandamento legalista. Não, é um mandamento da fé. Porque, na verdade, é o único mandamento da lei de Deus que envolve fé total. Porque se você pensar bem, não matarás. Bom, se eu matar, eu vou preso. Geralmente. Não furtarás. Bom, eu vou evitar porque eu posso ser preso também. Não adulterarás. Isso é complicado, dá uma dor de cabeça, eu vou evitar. Agora, guarda o sábado. Quem vai cobrar isso de mim? Quem vai prender alguém porque guardou o sábado? Ninguém. Mas por que você guardou o sábado então? Porque Deus pediu. E eu creio nele. É o mandamento da fé. É o mandamento que você guarda simplesmente porque Deus disse para guardar. Não é porque mais alguém está mandando, ou porque o Código Civil Penal estabelece também punições para a transgressão desse ou daquele mandamento. Não. Eu guardo porque Deus pediu. Em Isaías 66, versos 22 e 23, nós encontramos então a perpetuidade do sábado. Olha só que interessante isso aqui. E depois eu vou ler com mais calma com vocês de novo esse texto, quando chegarmos ao último ponto aqui da nossa exposição. Isaías 66, ali o profeta está falando sobre o futuro que nos aguarda, a nova terra, o paraíso restaurado. E ele diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova, ou de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne, toda pessoa a adorar perante mim, diz o Senhor. Haverá 2 reuniões no céu, pelo menos. Cíclicas, rotineiras, normais. Uma mensal, daqui a pouco eu vou mencionar que reunião possivelmente será essa, que é de lua nova a outra, ou seja, de um mês em mês, e uma semanal, o sábado. Que coisa interessante, hein? Lá na criação, Deus estabelece o sábado. E aqui Isaías diz que na nova terra, na recriação, voltaremos, ou permaneceremos, né, guardando o 7º dia. É algo para se pensar realmente muito interessante. Veja só, entre os pecados que levaram o povo judeu para o exílio babilônico, vocês lembram disso? Quando Nabucodonosor veio, devastou Jerusalém e levou cativos muitos judeus. Entre os pecados que motivaram isso, estava a quebra do mandamento do sábado, sabiam disso? Está lá em Jeremias 17. Quando voltaram do cativeiro, cerca de 70 anos depois, os judeus reconstruíram o templo e restauraram a observância do sábado. Está ali naqueles textos na tela.
Então vejam que a quebra do sábado era algo realmente muito grave. Por quê? Só porque eles deixavam de guardar um dia? Não, porque ao fazer isso se esqueciam do Criador. Se esqueciam de reconhecer que Deus era o Criador deles. E a idolatria estava à porta. Era um passo ali adiante, né? Uma coisa chamando outra. Então veja, após o exílio babilônico, aí Esdras e Neemias promovem uma reforma espiritual e literal, porque eles começam a reconstruir então os muros e a cidade e o templo. Além disso, olha só que interessante, o povo se comprometeu em solene aliança com Deus, a fazer o quê? A não mais quebrar o sábado. Neemias 9, 10. Mas como voltaram a quebrar o mandamento, como o povo é teimoso, como o povo se esquece, por isso que Deus diz, lembra-te. Aí Neemias, usando sua prerrogativa de governador, ele institui, quase que por lei, a guarda do sábado. Vamos levar a sério isso, ele diz. Abra a Bíblia agora, lá em Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. E vamos ver então quais foram as iniciativas do governador para evitar que o sábado continuasse sendo quebrado. Neemias vem ali depois de Esdras, que vem depois de Crônicas, né? Acharam? Neemias capítulo 13, se alguém tiver dificuldade, pode pedir ajuda aí para o vizinho. A gente espera você encontrar a passagem para ler juntos. Neemias capítulo 13, versos 15 a 19. Quais foram as providências que o governador Neemias tomou para que o sábado não mais fosse violado, como vinha sendo ali em Israel? Eu leio assim, ó. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares, pisando lá para fazer vinho, né? Suco de uva, pisando as uvas no lagar. Pisavam lagares no sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Negócios, comércio, né? E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já à sombra as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem as portas e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Ele foi sério, né? Foi fiel. Ele não permitiu mais que o comércio fosse feito nesse dia. E lembrou o povo, olha, a gente já pagou caro por isso, e vocês vão continuar profanando o dia do Senhor. E ele então, aqui diz algo interessante, né? Dando à sombra as portas de Jerusalém, quando começava o sábado. Quando que as coisas começam a fazer sombra longa assim, hein? Em que momento? Quando o sol se põe. Esse texto ajuda a estabelecer uma verdade também importante, que o sábado, segundo a Bíblia, começa ao pôr do sol, e não à meia-noite, porque a meia-noite foi uma contagem de tempo bem posterior, com os romanos veio isso aí. Os hebreus, porque eles seguiam a Bíblia, e nós também queremos segui-la, se reportavam lá à criação mesmo, que diz, e foi tarde e manhã. Então o dia começa na parte escura e é sucedido pela parte clara, não o contrário. Por isso que ali em Neemias é dito, quando as sombras começam a bater na porta, eu mandava que fechassem a porta, as portas da cidade, para que não entrasse mais com cargas no sábado aqui. Isso está claro para vocês? Então se quer guardar o sábado, tem que fazer direitinho, né? Ele começa no pôr do sol de sexta-feira, é o dia da preparação, e vai até o pôr do sol do sábado, que, biblicamente falando, começa já o domingo ali, o primeiro dia da semana, né? Vamos lá, terceiro ponto, estamos avançando na linha do tempo, aquela linha verdinha ali, né? O sábado no período intertestamentário. Quando que é esse período aí mesmo? Eu já falei. Quando é? É aquele tempo, né, de alguns séculos, que fica entre que tempo, ou que era, digamos assim, o Antigo e o Novo Testamento, né? Como foi a guarda do sábado nesse período? Vou mencionar aqui rapidamente, porque é um detalhe histórico, né? Os judeus foram de um extremo para o outro.
da idolatria para o legalismo. Olha só, os líderes pensavam que um novo cativeiro poderia ser evitado com a fidelidade total aos mandamentos, incluindo o sábado. Estavam com medo, não queriam mais voltar para o cativeiro, não queriam mais ser escravos, não queriam mais ser levados para longe de sua terra. Então eles resolveram, vamos agora guardar os sábados, os mandamentos, os 10 mandamentos de forma correta, estrita. E aí, centenas de regras foram criadas para proteger a guarda do sábado. É a partir desse momento que os rabinos, os mestres judaicos, começam a criar regrinhas, tipo, não pode cuspir no chão no sábado, porque você está arando a terra. Não pode carregar um lenço no bolso, porque está carregando uma carga ali no sábado. Não pode caminhar mais do que tantos quilômetros, porque daí já é pecado no sábado. Mas pera lá, isso está na Bíblia? Ou foram regras até bem intencionadas, mas que tornaram o sábado um peso, um fardo, uma coisa chata? Era preciso fazer uma reforma, libertar o sábado dessa roupagem legalista. Adivinha quem que veio fazer isso? Quem? Jesus, o Criador do sábado. Só Ele podia fazer isso. Porque só Ele sabe por que criou e como devia ser guardado. Então vem Jesus. Claro que Ele não veio só para isso. Ele veio nos salvar dos nossos pecados, veio morrer por nós, mas entre outras coisas, veio nos ensinar a correta guarda dos mandamentos de Deus. Ok? Nesse período, então, há uma mudança no sentido de legalismo, de um mandamento muito formalista, regras que engessaram a lei de Deus. E chegamos, então, ao quarto e penúltimo ponto, que é o sábado no Novo Testamento. Será que o Novo Testamento estabelece a guarda do sábado? Como entender passagens que parecem que apresentam Jesus quebrando o sábado, né? Veja só, perguntas que se impõem quando vamos para esse tema. Que dia Jesus guardava e seus apóstolos também? Segunda, teria a morte de Cristo anulado os 10 mandamentos, como algumas pessoas pensam que aconteceu? Ou pelo menos o sábado? Outra, a ressurreição de Cristo teria mudado o dia de guarda, do sábado para o domingo? E finalmente, o que o Novo Testamento diz sobre esse assunto? Querem saber? Estão preparados? Estão mesmo? Vamos lá então. Olha aqui. Abra sua palavra, a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 4, verso 16. Eu entendo que o que a Bíblia fala sobre o sábado no Antigo Testamento, você já compreendeu bem. O que aconteceu com a guarda do sábado nos tempos pré e pós-exílico, também acho que você entendeu muito bem. Vamos então agora para o Novo Testamento e vamos ver o que o nosso modelo, o nosso mestre fazia no 7º dia da semana. Lucas capítulo 4, verso 16, está escrito: indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler as Escrituras. O que é um costume? É algo que se faz rotineiramente, desde muito tempo. Então Jesus, por profissão, era carpinteiro. Trabalhava com seu pai. Ele era dedicado ao trabalho, todos os dias, até começar seu ministério público. Mas no sábado, você podia bater a porta da carpintaria, você não encontraria a porta aberta. Eles estavam na igreja, na sinagoga. Ele é o Criador do sábado. E ele guardou o sábado. Lógico. Alguns duvidam, alguns pensam talvez que, não, mas se houve uma mudança no calendário. Se houve, Jesus, guardando o sábado, disse, está correto o calendário? Daqui para trás não houve problema nenhum, porque eu guardei o dia certo, ele é Deus. E dali para frente se sabe que não houve mudança nenhuma que interferisse no ciclo semanal. Jesus, ao guardar o sábado, cerca de 4.000 anos após a criação, estava novamente afirmando, é esse o dia. Aqui está o dia correto. Né? Além disso, Mateus 5, 17 e 18, abra a Bíblia ali, Mateus 5, 17 e 18, nós vemos Cristo ali na montanha. Olha que coisa bonita, hein? As tábuas de pedra foram dadas no Monte Sinai. Agora Jesus, que é o próprio legislador, o próprio doador da lei, de novo numa montanha, trata do tema da lei. Ele agora vai dizer algumas coisas importantes para nós aqui e vai ampliar o nosso entendimento com respeito aos 10 mandamentos que ele mesmo tinha dado lá no Sinai. Mas como assim ele? Ora, quando Moisés tem um encontro com Deus, Deus se identifica para ele, não foi? E diz assim, eu sou, é quem te envia, eu sou.
Jesus, no Novo Testamento, diz, antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo Deus. Jesus é Yahvé. E você entendeu muito bem isso semana passada. Ele é o doador da lei. Foi ele quem deu as tábuas para Moisés. E agora, de novo, numa montanha, ele se reporta ao povo e diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i, a letrinha minúscula, nem um tio, um acento minúsculo, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí, por exemplo, apenas um exemplo, tem vários aqui no Sermão da Montanha, em que ele fala assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, mas quem é ele para dizer isso, hein? Eu, porém, vos digo, ele é Deus, então ele pode dizer, eu, porém, vos digo, e você sabe do mandamento, né? Aquele que fala mal do irmão, também está matando. Ele amplia o princípio da lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no coração, já está adulterando em pensamento. Ele amplia o sentido da lei, porque ele é Deus e ele pode fazer isso. Deu para entender? Ele jamais veio para abolir a lei. Ele veio dar para nós o conhecimento correto da lei de Deus, mostrar o motivo correto pelo qual ela tem que ser guardada, por amor, por fidelidade ao Criador. Cristo e a lei, qual é a relação entre ambos? Veja só, a lei, segundo Romanos 7,7, evidencia o pecado. Cristo perdoa os pecados. Aí você entende, por exemplo, um texto que é muito mal compreendido, que diz assim, lá em Romanos, 2 Coríntios 3,6, a letra mata, o Espírito vivifica, então joga fora a letra. Então tira a lei daqui, porque ela mata a gente, mas ela tem que matar mesmo. O que é isso? Você, sem um espelho, não identifica seus pecados. Você, sem a lei de Deus, não saberia onde estaria errando. Então a lei, ela te mostra, ela é um espelho que mostra a sujeira no rosto e diz, você é um pecador. E aí eu morro, porque o pecado mata. Mas aí eu olho para Cristo, porque a lei me aponta a Cristo, e Ele me salva, Ele me limpa e Ele me perdoa. Então as duas coisas são muito importantes, tanto a lei quanto a graça de Cristo. Uma evidencia o pecado e mata, o outro vem te ergue e salva, e te limpa. Deu para entender isso? Essa é a relação de Deus, de Jesus com a lei de Deus. Olha assim, uma comparação bem simples. Olha para sua mão, está aí? Então veja lá, o dedo mindinho é a lei, o dedo anelar, né? Anelar, porque ficou anel, né? Anelar é o pecado. Estou brincando, o dedo não é pecado, né? É só uma comparação. O dedo maior aqui é o médio, mas é o maior, como é que é médio? É médio. Está no meio, está no meio. É o médio, são os pecadores. O indicador é o salvador e o polegar está fora. Veja aqui, ó. Então os 4 dedos. Lei, pecado, pecador e salvador. A lei foi abolida. A lei mostra o pecado. Se não há mais lei, não há mais pecado. Se não há mais pecado, não há mais pecadores. E se não há mais pecadores, para que salvador? Acabou tudo. A lei é muito importante. Mas a lei não salva. Quem salva é Jesus, por favor, entenda isso. A graça é que nos salva. A lei mostra por que e de que temos que ser salvos. Ela é muito importante por causa disso. Lembre desse texto, dessa ilustração da mão, né? Aí Paulo diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo é muito claro. Há outros textos em que Paulo parece dizer coisas diferentes, mas se nós cremos que a Bíblia se harmoniza, temos que entender no seu contexto o que os outros textos estão dizendo. Porque aqui ele fala muito claramente que a lei não é anulada pela fé. Antes, cumprimos a lei pela fé. Olha aqui, Marcos 2, 23 a 28, você conhece bem a história, não vou ler aqui o texto, mas ali é dito que no sábado, Jesus e seus discípulos caminhavam por uma plantação de, possivelmente, trigo, e ali começaram a colher algumas espigas para matar a fome. E os fariseus, aqueles que inventaram 60 regras em torno do sábado, viram a cena e, opa, os teus discípulos estão pecando ao colher no sábado. Primeiro ponto, não era errado colher na plantação de outra pessoa, porque Deuteronômio estabelece que quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Aí já seria colher mesmo, né?
trabalhar e roubar. Mas pegar um pouquinho para comer, para matar a fome, era previsto na lei judaica. E Jesus diz, ora, onde está o pecado em se alimentar no sábado? E por que ele podia dizer isso? Porque ele é o Criador do sábado. E ele diz, não é pecado nenhum. Não há pecado nenhum nisso. Em matar a fome nesse dia. Outro texto. Jesus, por 7 vezes, é relatado nos evangelhos, que ele realizou curas no sábado. E algumas pessoas acham que isso foi uma transgressão do sábado, mas eu pergunto, onde é que está a transgressão aí? Se ele não cobrou por isso, e se ele é o próprio Criador dando libertação para o cativo no sábado. Nas 7 ocasiões em que estão registradas curas, deve ter havido muitas outras, Jesus mostra claramente que o sábado é um ótimo dia para libertar as pessoas do inimigo, do sofrimento, das doenças. Por isso que os adventistas no sábado também vão aos hospitais visitar pessoas enfermas. Também vão a lugares onde há pessoas sofrendo para levar uma palavra de conforto, para levar um alimento, para doar sangue, porque isso combina perfeitamente bem com o sábado. É um dia de libertação. Cristo mesmo disse uma vez, o meu Pai trabalha até agora. Mas então Deus quebra o sábado? Mas claro que não. O que Deus faz no sábado? Te dá o sol, te dá a chuva, te dá o alimento, porque a plantinha cresce no sábado também. E Ele cobra por isso? Não. Ele faz isso de graça, para manter você vivo, para salvar você. Esse é o espírito do sábado. Libertação, cura, auxílio. Isso aqui não é pecado de jeito nenhum. Aliás, se Jesus tivesse quebrado o sábado, porque João diz que pecado é transgressão da lei. Se Jesus tivesse em algum momento quebrado algum mandamento, ele seria um pecador. E sendo um pecador, não podia ser o nosso Salvador. Como isso é claro, não é? Então ele em nenhum momento, jamais, quebrou a lei de Deus, nem tampouco pecou. O sábado e a paixão de Cristo. Você sabe que Jesus morreu numa sexta-feira. Morreu numa sexta-feira, descansou no sábado na sepultura e ressuscitou em que dia? No primeiro dia da semana. Né? Então veja só, abre agora a Bíblia em Lucas capítulo 23, que é um outro texto muito interessante, muito claro. Lucas capítulo 23. Ali fala sobre a morte de Cristo e a atitude mantida por alguns de seus seguidores, como as mulheres, por exemplo, que acompanharam Jesus até o fim, até a sua morte, e depois se dispuseram a ungir o corpo dele. Vamos começar aqui no verso 50 e avançar até o capítulo 24, verso 1. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, Arimateia, né? Homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. Que dia é o dia da preparação? Sexta-feira. Era o dia da preparação. E começava o sábado, porque era o fim da tarde da sexta-feira. Começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada ou bem cedinho, foram elas ao sepulcro, ao túmulo, levando aromas que tinham preparado. Mas chegaram a usar os aromas, chegaram a usar o bálsamo? Não, por quê? Jesus tinha ressuscitado. Esse texto ensina o seguinte: a sexta-feira é o dia de preparação. Segundo, após a morte de Cristo, seus discípulos ainda estavam guardando o mandamento. A morte dele não mudou nada. Terceiro, o próprio Criador, que descansou na criação, descansa no túmulo, na redenção da humanidade. Ele descansa no sábado, na sepultura, e ressuscita ao domingo. Ou no primeiro dia da semana, porque domingo não tinha nome, né, na Bíblia. Isso é muito claro. Veja só, outra coisa interessante. O Evangelho de Lucas foi escrito 30 anos após a morte de Cristo. Isso que acabamos de ler aqui em Lucas foi escrito 3 décadas após a morte de Cristo. Eu pergunto, se Jesus tivesse mudado o sábado para o domingo, isso não estaria relatado aqui? 30 anos depois? Olha, mas ele mudou o dia, porque ele falou para nós claramente que isso ia acontecer. Não há menção nenhuma, aliás, Lucas diz claramente, segundo o mandamento. Ele escreveu isso, um mandamento que vigorava ainda. João
foi escrito no ano 90 depois de Cristo, ainda além depois de Lucas, e em nenhum momento o Evangelho de João menciona qualquer mudança no dia de guarda. Pelo contrário, ele diz, Jesus é o Senhor do sábado. Isso é muito interessante. Nenhum evangelho menciona qualquer dia, qualquer mudança na lei de Deus, e é importante lembrar que foram escritos bem depois da morte de Jesus. Está claro para vocês? Ok? Outra coisa interessante, histórica, né? Clemente, que foi bispo de Roma, em sua carta aos Coríntios, que foi escrita mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, depois ainda do Evangelho de João, dedica 4 capítulos ao tema da ressurreição. Ele não faz qualquer referência ao culto no domingo. A carta de Clemente é tida como o documento cristão mais antigo depois do Novo Testamento. Mesmo ali nos primórdios do cristianismo, não há qualquer menção à mudança no dia de repouso. É no 2º século que começa a haver alterações. Claro que não pela vontade de Deus. Só no 2º século, tá? E a Bíblia, então, muito menos mencionaria isso. A mudança, na verdade, começa aí, ó. Soldados romanos trouxeram da Pérsia o culto mitraíta ao Deus Sol. Soldados romanos. Aureliano, o imperador, estabelece no ano 270 depois de Cristo o culto ao Sol Invictus. E isso se preservou na língua inglesa, por exemplo, e na língua alemã, em que o dia de domingo é chamado de Sunday, dia do sol. No alemão, Sonntag, dia do sol. Tem tudo a ver com a história de Roma, né? Sol Invictus. E em 321 apenas é que Constantino, o imperador, assina uma lei decretando oficialmente o domingo como dia de guarda. Pergunto, a mudança é bíblica? Não. A mudança foi feita pelos apóstolos? Não. Foi feita pelos pais da igreja, nos primórdios da igreja? Também não. Foi feita apenas 2, 3 séculos após a morte de Cristo. É uma questão histórica, não bíblica, tá? Queda de Jerusalém. Mateus 24, 20. Eu vou mencionar aqui para vocês podem conferir. Diz assim, orem, Jesus diz isso, orem para que a fuga de vocês de Jerusalém não seja no inverno e nem no sábado. Isso aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém. 40 anos depois da morte de Cristo. E ele diz, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, porque até neva lá. Ia ser difícil fugir no inverno, frio, complicado. E no sábado, porque ia ser muito triste você ter que, no dia do Senhor, um dia de paz, para estar com a família, você não estaria preparado para isso, para fazer malas e tudo mais, ter que abandonar a cidade. Orem. Quando se saiba, não foi no sábado, graças a Deus. Mas isso aqui já revelava que lá na frente, no futuro, Jesus estava vendo os seus seguidores ainda guardando que dia? O sábado, 40 anos depois. Vamos ler esses textos aqui que são muito interessantes. Atos capítulo 17, verso 2. Que dia que Paulo, o apóstolo Paulo, guardava? Você sabe que Paulo se converteu após a morte de Cristo, né? Ele não foi um seguidor de Cristo. Aqui, quando Cristo esteve na terra com os 12 apóstolos, ele se converte depois. Se tivesse havido uma mudança no dia de guarda, Paulo saberia disso e teria registrado suas cartas e teria mudado sua prática. E no capítulo 17, verso 2, a gente lê assim, ó. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, conversou, discursou com eles acerca das Escrituras. Ah, mas tudo bem, era um sábado, ele foi aos sábados porque ali tinha sinagoga e encontraria os judeus ali para pregar para eles. Era apenas uma atitude evangelística? Não. Se você voltar um pouquinho, 16, verso 13, você verá Paulo numa outra cidade em que não havia sinagoga. Era uma cidade pagã, Filipos, e é dito assim, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Por que em Filipos, Paulo, no sábado, foi para a beira de um rio para orar? Porque não tinha igreja. Mas ele queria guardar o sábado, porque era um seguidor de Jesus, porque era um guardador da lei de Deus. Então ele busca um lugar tranquilo, junto à natureza, e ali ele vai buscar a comunhão com Deus. Ele ora, de repente aparecem algumas mulheres e começa a pregar para elas. Tudo a ver com o sábado. Comunhão com Deus, pregação do Evangelho, contato com a natureza do Criador do sábado, né? Esse texto é muito significativo. Paulo guardando o sábado até numa cidade em que não havia a sinagoga. No concílio de Jerusalém, que ocorreu em 49 depois de Cristo, há uma discussão ali da igreja para
estabelecer o que seria realmente exigido dos novos seguidores do Evangelho, os gentios. Nada é dito a respeito do sábado. E, aliás, em 1 Coríntios 7,19 é dito assim, que alguns acham que, assim como a circuncisão foi abolida, o sábado também foi abolido. Mas não é bem assim, veja só. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo separa as duas coisas. A circuncisão passou, era algo judaico, mas os mandamentos continuam sendo importantes para os seguidores de Deus, de Cristo. Há na Bíblia 8 alusões ao domingo, você pode depois conferir isso em casa, em nenhuma delas é dito, guarde esse dia como sagrado. São apenas menções ao primeiro dia da semana. Nenhuma, repito, tem que ver com a guarda de qualquer dia que não seja o sábado. Aliás, é dito que diariamente eles se reuniam para orar, todos os dias. Então a reunião num dia não caracteriza esse dia como santo. O que faz o dia santo é o Criador ter dito que ele abençoou e santificou o dia. Reuniões podem acontecer como hoje, domingo, quarta-feira, qualquer dia. E eles faziam isso também, os discípulos. Finalmente, chegamos na nossa grande esperança, o sábado na nova terra. Eu repito o texto que nós lemos, Isaías 66 diz que de uma lua nova a outra e de sábado a outro, toda pessoa virá diante de mim adorar. Teremos um culto ali também. O que quer dizer de uma lua nova a outra? De mês a mês. Interessante que Apocalipse 22, verso 2, não estou dizendo que é exatamente isso, mas é uma indicação de possibilidade. Ali é dito que mensalmente os remidos vão se reunir para comer do fruto da árvore da vida. Pode ser que a menção de Isaías seja a reunião dos remidos para se alimentar do fruto e ser, assim, eternos e imortais. Então, uma reunião mensal e uma reunião semanal ali no céu. Hebreus capítulo 4 usa o sábado como ilustração da liberdade que temos em Cristo, do descanso da salvação e da vida eterna. Se o sábado tivesse sido alterado, Hebreus não colocaria o sábado como um símbolo de justificação, de paz com Deus. Está lá também em Hebreus. Sabe, irmãos, a verdade é que nós podemos comparar o sábado a outra instituição que vem do Éden. E com isso eu finalizo. O sábado é uma instituição que vem lá do Éden e que visa a preservar nossa intimidade com Deus e nos dar prazer com Deus. Te deleitarás no Senhor. E interessante que o casamento também é uma instituição que vem lá do Éden. E ele visa preservar a intimidade entre um homem e uma mulher e dar prazer aos filhos de Deus numa instituição abençoada. São muito parecidos. E, curiosamente, os dois, hoje, estão sendo atacados por Satanás e por pessoas, às vezes até, sem saber que estão fazendo isso. O diabo ataca o casamento e vem atacando também o sábado, para que as pessoas não mais creiam na sacralidade dessas duas instituições. Que Deus nos ajude a ver a importância dessas instituições e, especificamente, o sábado. E que você tenha a alegria de guardar esse dia e ser abençoado por Deus no dia que celebra a criação do mundo. Amém. Bom, a primeira pergunta que foi lançada no início do programa, professor, é a pergunta que cita duas passagens bíblicas, Romanos 6,14 e cita Lucas 16,16. E as passagens bíblicas, aparentemente, elas apontam uma contradição com o que o senhor apresentou aí sobre a lei e sobre o sábado. Será que nós não estamos mais debaixo da lei? E tudo isso que o senhor disse aí para a gente aguentou uma hora ouvindo você falar sobre sábado, sobre lei, e a gente não está debaixo da lei? Como fica? Boa pergunta, né? Boa pergunta. A passagem diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Dá a impressão que Paulo está dizendo o seguinte, acabou, né? Não precisa mais ficar debaixo da lei, desse fardo, né? Só que se você ler, por exemplo, os versos 15 e 17, ele fala assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Quer dizer, Paulo já responde a coisa, né? Só porque estamos debaixo da graça, vamos agora pecar? Não. E no verso 17 ele mostra debaixo de que a gente está na verdade. Olha só. Graças a Deus, porque outrora, antes, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Na verdade, o que Paulo diz aqui, não é que nós estamos debaixo dos mandamentos de Deus, mas debaixo da condenação que os mandamentos apontam. Então, quando você aceita Cristo, aí a lei não passa mais a condenar você.
Você sai debaixo dela e está debaixo da graça. Uma boa comparação. Estou no tempo ainda? Uma boa comparação. Quando você cumpre, por exemplo, as leis de trânsito, você toma multa? Não? Não. Você obedece direitinho, você consegue ali trafegar com o seu carro sem pagar multa, não é? Agora, no momento que você transgride uma lei de trânsito, o guarda pega você, você está debaixo da lei e a condenação vem, a multa. Pagou a multa, sai debaixo da lei e está debaixo da graça do guarda, né? Então, a lei, o que Paulo diz é que a lei condena, e ela faz isso mesmo. Tem que fazer isso. Uma vez que você aceita Cristo e a graça dele, você sai debaixo da condenação da lei e passa a estar debaixo da graça de Cristo. A lei não é abolida, ela permanece ali. E você vai estar debaixo dela de novo no momento que você cair e você pecar. 2 minutos. Proposta é difícil responder. A outra passagem qual era? A outra passagem era Lucas, se não me engano, 16:16. Lucas 16:16. Se você quiser abrir a Bíblia também junto com a gente aqui. Eu estou debaixo da condenação, já passei meu tempo. Vamos lá. A lei e os profetas vigoraram até João. Aqui fala do João Batista, né? Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Parece que o texto aqui diz que a lei durou até João, né? Mas, na verdade, aqui basta você... Aqui é simples, eu vou gastar 1 minuto. Basta você comparar com o texto paralelo, lá de Mateus capítulo 11, verso 13. Quer ver? Que diz assim, ó. Mateus capítulo 11, verso 13. É o texto paralelo a esse de Lucas, que diz assim, 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Na verdade, a palavra duraram ali, em algumas traduções, algumas versões, está entre colchetes, porque o original grego não traz a palavra duraram. Está assim, a lei e os profetas até João. Aqui em Mateus, a tradução é mais apropriada, porque diz, os profetas e a lei profetizaram até João, porque quando chega João, aí ele começa a profetizar. Ele começa a anunciar Cristo. Deu para entender? Se isso fosse verdade, como alguns pensam, o Apocalipse tinha que ser rasgado e jogado fora. Quem fala isso está mais por fora que arco de barril. Porque João no Apocalipse é um profeta, e João no Apocalipse vem depois de João Batista. Então aqui não está falando de abolição de lei coisa nenhuma. Aqui está dizendo que a lei e os profetas anunciam Cristo. Quando João Batista chega, ele passa a anunciar Cristo. Arco de barril. Bem gaúcho. Pois é, professor. A segunda pergunta nos diz respeito também 2 versículos bíblicos, Romanos 15:4, que diz assim: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, foi escrito para nossa instrução. E Gálatas, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 10 e 11, diz assim: guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Não dá a entender, talvez, professor, que o sábado é como qualquer outro dia? São só dias que eles guardam, assim como outro dia, domingo, sexta-feira. Por que o sábado é especial? Onde é que está mostrando que o sábado é especial aqui nesses versículos? Você disse bem, Davi. Dá a entender, dá a impressão de que Paulo está nivelando todos os dias. Porque ele fala, guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que tenha trabalhado em vão para convosco. Sabe o que é importante sempre, irmãos, fazer? Ler o contexto. Os versos anteriores, os versos posteriores, para saber do que o autor está tratando aqui. Se você ler, por exemplo, o verso 8 aqui do mesmo capítulo, ele fala assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-se, aí ele diz, guardais dias, meses, tempos e anos. Que dias são esses? Dias do paganismo. Porque ele fala, vocês serviam a outros deuses antes. E é interessante que na cultura aqui pagã, nos tempos aqui de Paulo, eles tinham festivais religiosos também. Tinham dias que eles usavam para também fazer suas festas pagãs, de sacrifícios pagãos. E os cristãos da Galácia aqui, para onde Paulo endereçou a carta, eles antes de se converter participavam desses festivais, desses dias, dessas festas. Então Paulo diz, olha, esqueçam isso. Isso aqui não vale mais. Se você usar esse texto para dizer que qualquer dia sagrado não vale, o domingo também cai por terra. Não é verdade? Paulo estaria então nivelando todos os dias, mas o assunto não é esse. O assunto aqui eram dias
que o paganismo usava para celebrar suas festas pagãs, e Paulo diz, não voltem para isso, não voltem para esses rudimentos fracos, fiquem firmes na lei de Deus, no mandamento de Deus, no conhecimento de Deus. Muito bem, professor. 1 minuto e meio. No Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: no dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Isso aqui, com certeza, é João, está escrevendo o livro de Apocalipse. Mas João fala do dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Será que João sabia que dia era sábado? Ele tinha calendário, afinal ele estava preso na ilha de Patmos. Ele contava os dias, fazia risquinhos nas pedras. O que ele fazia? Como é que ele sabia que esse era o dia do Senhor? E esse dia do Senhor é o sábado? Boa pergunta, né? João aqui está preso em Patmos, naquela ilha rochosa, e ele então tem uma visão no dia do Senhor, que alguns se atrevem a dizer que seria o domingo, um outro dia. Bom, João escreveu esse livro aqui, nós já vimos naquela exposição, mais ou menos para o ano 90 depois de Cristo. João não é morto aqui, ele acaba sendo libertado depois, como preso político, volta a morar em Éfeso e lá escreve o Evangelho de João. Sabiam disso? O Evangelho é posterior ao Apocalipse. Mas como o Apocalipse fala do fim, colocaram ali na ordem bíblica como último livro. O que João diz lá em João, no Evangelho, né, escrito depois do Apocalipse, sobre o dia do Senhor? Abra a Bíblia aí em João capítulo 20, nos versos 1 e 19. João capítulo 20, versos 1 e 19. O que o mesmo João, depois do Apocalipse, fala sobre o dia do Senhor? Ele diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Qual é o primeiro dia da semana? O dia que vem depois do sábado. E o mesmo apóstolo vai dizer depois: porque Jesus é Senhor também do sábado. Se Jesus é Senhor do sábado, qual é o dia do Senhor que o mesmo João diz lá no Apocalipse ter tido a visão? É o sábado, que vem antes do primeiro dia da semana. Aliás, esse texto aqui é interessante, né? Porque alguns dizem assim, ó, eles estavam reunidos lá naquela casa, então, porque estavam reunidos no domingo, aquilo tornou o dia sagrado. Mas a reunião não era para cultuar a Deus. Aqui diz, trancadas as portas com medo dos judeus. Estavam ali com medo, não fazendo culto. Então esse texto realmente não está validando o primeiro dia como um dia de culto ou um dia sagrado. O dia que João teve a visão foi o sábado, com certeza. Professor, eu vou me levantar. Está empolgado, hein? Não, hoje chegou a levantar agora. Essa pergunta aqui é uma pergunta que é capciosa. Capciosa. Chega a ser até famosa quando o tema é em relação ao sábado. Teve até mais de uma pergunta apontando esse mesmo texto. E o texto diz assim, o texto de Colossenses 2, 16 e 17. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Professor, então a gente está aqui falando sobre sábado e a gente investe em guardar a lei, guardar o sábado. Isso é tudo uma sombra? Será que a gente não deve ser julgado por não guardar o sábado? Deus não vai julgar a gente por a gente não guardar o sábado? Então, professor, como é que é? Como é que a gente fica nessa, professor? Vamos lá, né? Ele chegou a levantar, mas eu vou ficar sentado aqui porque a gente responde tranquilamente esse assunto. Veja, a palavra Shabat, ela significa o que mesmo? Nós vimos lá. Descanso, cessar sua obra. E em Israel não havia apenas o Shabat semanal. Havia outros Shabats, que eram dias feriados. Por exemplo, tinha a Páscoa. Lembra de outras festas? Tinham 7 festas, né? Tinha Páscoas, tinha Pentecostes, tinha Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos. Eram 7. 3 delas eram realmente festas. E outras 3 eram sábados cerimoniais. Note que os 10 mandamentos falam de o sábado. E mais, Deus fala o meu sábado, ou os meus sábados. E aqui fala de sábados. Outra coisa, aqui é dito que essas festas, ou esses dias, eram sombra de alguma coisa que viria. O sábado não é sombra de nada, porque ele foi criado quando mesmo? Lá na origem, na criação, e vai até a eternidade. O que era sombra, então?
eram as cerimônias relacionadas com o santuário. Por que eram sombra? Porque elas apenas apontavam para uma realidade maior, que era Cristo. Quando João vê Jesus vindo lá para ser batizado, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro verdadeiro. Os cordeirinhos que eram mortos no santuário eram sombra, apontavam para Jesus, era uma ilustração. Assim como as festas judaicas também eram sombras e eram chamadas de sábados. O texto fica claro quando você lê assim, olha só. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábados. Pergunto, a lei de Deus menciona alguma comida? Não. Eu me refiro aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mencionam alguma festa? Não. Então, que sábados são esses relacionados com comidas e festas? Os sábados cerimoniais que os judeus praticavam. Se você ler, por exemplo, o verso 14, diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida. Você não perguntou essa, mas eu vou anunciar já para você. Você vai perguntar para mim já vou antecipar. Ah, tá. Então já zero o cronômetro lá e começa a contar outra. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Depois vem o verso que você leu, querendo me pegar aqui. Ele começa falando desse escrito de dívida que consistia de ordenanças. Os 10 mandamentos não falam de ordenanças, falam de leis, de mandamentos. Ordenanças que foram cravadas na cruz são as cerimônias do santuário, que foram cumpridas por Cristo e assim invalidadas. Quer exemplo disso? Lá em Mateus é dito que, esqueci o verso agora, mas Mateus diz, confia em mim, que quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, lembra? O que Deus está dizendo com isso? De alto a baixo, não foi de baixo para cima, um homem forte foi lá e rasgou. Lá do alto, um anjo rasgou aquilo. Estava dizendo o seguinte, olha, esse santuário aqui na terra não vale mais. Foi cravado na cruz. Daqui para frente, o que vale é o santuário celestial, essa é a realidade. Esse texto não tem nada a ver com 10 mandamentos, tem que ver com os sábados cerimoniais que prefiguravam a morte de Cristo. Porque se fosse... Vou emendar um pouquinho. Mais 2 minutos, eu deixo. Tá bom. Obrigado aí, Davi Rocha. Porque se fosse o sábado da lei de Deus, Paulo estaria, me perdoe a expressão, meio doido aqui. Porque no mandamento, lá em Romanos 3,31 ele fala assim, porque a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. No outro momento ele fala que a lei, ela não é anulada pela fé, nós cumprimos a lei. Como é que ele pode dizer que aqui então a lei foi abolida? Não é? Ou a Bíblia está harmônica, ou ela se contradiz e jogamos fora. Não é? Então aqui, certamente o assunto não é a lei de Deus, porque o próprio Paulo diz, eu guardei a lei de Deus, eu fui fiel aos mandamentos de Deus, e a lei de Deus é santa, justa e boa. Então aqui não é algo que seja realmente tão bom assim, era algo que apontava para alguma coisa, e depois perdeu a sua validade.